Muito bem, a resolução dessa questão envolve o conhecimento de eletroquímica e, é claro, acompanhando também a ideia do equilíbrio químico. Pegando o enunciado, nós temos, com base nas semi-reações representadas no sentido da oxidação e seus respectivos potenciais padrão a 25 graus Celsius e 1 atmosfera, assinale o que for correto. Então aqui é interessante a gente ir avaliando e construindo o raciocínio à medida que a gente for trabalhando as afirmativas. A primeira, entre as espécies apresentadas, Zn, zinco, tem maior tendência em doar elétrons. O que significa maior tendência em doar elétrons? Maior potencial de oxidação. A perda de elétrons tem a ver com a oxidação, com o potencial de oxidação. As semi-reações foram dadas no sentido da oxidação, o que facilita a nossa interpretação. Então, observem que, de cima para baixo, o valor do potencial de oxidação está aumentando. E o zinco é o que tem o maior potencial de oxidação, mais 0,76. Então, essa primeira afirmação ela é verdadeira. A segunda, a diferença de potencial gerada na pilha cádmio 2+, ponte salina Ag+, Ag, é maior do que na pilha envolvendo ferro, Fe2+, ponte salina Ag+, Ag. Bom, então para confirmar isso temos que calcular o potencial dessas duas pilhas. Lembrando então que o potencial de uma pilha, DDP, pode ser calculado da seguinte forma: o maior potencial de oxidação menos o menor potencial de oxidação, certo? Então, com isso, o que nós temos? Para a primeira pilha envolvendo cádmio e prata, nós temos então que a diferença de potencial, a DDP, vai ficar igual a o maior potencial de oxidação, que é o potencial do cádmio, mais 0,40, menos o menor potencial de oxidação, que no caso aqui coube a prata, menos 0,80, certo? Então, a DDP para essa primeira pilha fica igual a mais 0,40, mais 0,80, logo a DDP dessa pilha é igual a 1,20 volts. Fazendo o mesmo agora para a segunda pilha, envolvendo ferro e prata. Então, Fe e Ag, certo? Então, a DDP fica o maior potencial de oxidação, que cabe ao ferro, para Fe2+, menos o menor potencial de oxidação, que é o da prata. Observem que aqui já foi dado para a gente, inclusive, no sentido de uma pilha, gerada na pilha, que é o sentido onde ΔY é maior que zero. Então, a fórmula aqui está apenas reforçando o diagrama das pilhas que foram dados ali. Bom, continuando o cálculo, a DDP, então, para essa pilha, fica mais 0,44, mais 0,80. Então, a DDP é igual a mais 1,24 volts, certo? Então, quer dizer que a DDP gerada na pilha envolvendo cádmio e prata é menor do que a DDP envolvendo a pilha contendo ferro e prata. Então, essa segunda afirmativa ela é falsa. A diferença é pequena, é verdade, na DDP, apenas uma diferença de 0,04 volts, mas é o inverso. Essa é a próxima afirmação. Entre as espécies apresentadas, cádmio é o pior agente redutor. Bom, temos que ter uma certa cautela ao trabalhar com essa ideia de agente, porque agente redutor é aquela espécie que vai agir sobre o outro reduzindo, sobre o outro elemento. Então, tem que ser uma espécie com maior potencial de oxidação. Então, nós podemos observar que o maior potencial de oxidação é dado para o zinco. Então, o zinco ele é o melhor agente redutor e a prata é o melhor agente oxidante. Então, o cádmio não se encaixa em nenhuma dessas situações, tá certo? No caso, o pior agente redutor é a prata. Então, essa terceira afirmação ela é falsa. Na próxima afirmação, temos que a pilha envolvendo zinco e prata tem DDP igual a 1,56. Pois bem, o potencial de oxidação do zinco, já que nessa pilha o zinco está oxidando, podemos observar aqui, o potencial de oxidação do zinco é mais 0,76, enquanto que o potencial de redução da prata é mais 0,80. Então, 0,76 mais 0,80 nos dá um potencial igual a 1,56, certo? Então, somando aí o potencial de oxidação com o de redução, temos esse valor. Quarta afirmativa ela é verdadeira. A quinta e última nos diz o seguinte: na pilha formada por eletrodos de cobre e ferro, o eletrodo de cobre será oxidado. Bom, cobre e ferro. Oxidado, a espécie que será oxidada é a espécie com maior potencial de oxidação. Se observarmos na tabela o cobre, certo? Em comparação com o ferro, podemos perceber
quê? O ferro tem maior potencial de oxidação. Logo, essa afirmativa é falsa. Por quê? Ela nos diz o seguinte, que na pilha formada por eletrodos de cobre e ferro, o eletrodo de cobre será oxidado. Ele só seria oxidado se tivesse maior potencial de oxidação. Nós podemos observar na tabela que o elemento que tem maior potencial de oxidação é o ferro. Então, ele sim será oxidado, enquanto que o cobre será reduzido nessa pilha. Então, a soma aqui das afirmações, afirmativas verdadeiras, nos dá então um valor igual a 9.